galeria. Antes de mais nada, um recado ao Palácio Iguaçu. Temos na Secretaria de Educação uma fruta que hoje tem muito valor, apesar de não ser nativa, o mamão verde. Esse é um assunto que eu voltarei a trazer aqui na tribuna, meu caro governador. Vamos tratar do mamão verde, nativa ou não, com muito valor. Mas, enquanto isso, aviso aos servidores e à casa que, infelizmente, o Mauro Ricardo e a Procuradoria-Geral do Estado deram uma resposta na ação popular que eu entrei, pedindo o bloqueio de 1,3 bilhões para garantir 8,17, o que eu acredito ser devido por lei. A juíza manda eles entregarem um demonstrativo contábil atuarial apto a demonstrar a impossibilidade do reajuste. Eu imaginei que a Justiça do Paraná, já que a Assembleia não é levada a sério pelo senhor secretário de Fazenda, fosse ser levada a sério. Mas esse demonstrativo complexo, esse demonstrativo que demandaria vários números, foi apresentado em uma página e uma tabela pelo senhor Mauro Ricardo. Não leva a sério sequer a Justiça do Paraná. Então, senhor presidente, se for esperar um consenso da casa, como quer o deputado Paranhos, não retire de pauta, porque o meu voto é não. Isso aqui é desrespeito com todos nós. O meu voto à proposta do governo é não, pelo motivo de eu acreditar que a lei deve ser cumprida e pelo motivo de eu não aceitar que esta casa, o Judiciário e o povo do Paraná seja tratado com tamanho desrespeito. Há ainda outro problema desse pequeno papel, esse singelo papel, que traz o selo do Estado do Paraná nele. O Código Penal, em seu artigo 299, diz que é crime omitir, alterar ou manipular dados num documento oficial. O senhor Mauro Ricardo apresenta esse documento com um faturamento que sequer leva em consideração os pacotes de maldade do governo. Ele omite em documento oficial. Então, senhor Mauro Ricardo, estamos levantando, e se for comprovada a omissão no documento que o senhor assina, que a sua assinatura consta aqui, o senhor pode ter certeza. Eu irei pedir a cadeia para o senhor. Não brinque com nós paranaenses, caro secretário. Se lá no Rio de Janeiro, em São Paulo ou na Bahia, o senhor era dado a travessuras, aqui nós levamos as coisas muito a sério, principalmente quando trata dos nossos funcionários públicos. Concede uma parte, deputado Requião. Por favor, deputado Nereu. Inclusive, o secretário Mauro Ricardo da Costa, ele já incorreu num crime de responsabilidade quando não veio a esta casa, sequer mandou ofício, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, fazer a prestação de conta do primeiro quadrimestre. Seria o prazo fatal determinado pela lei, o mês de maio. O mês de maio. O secretário, conforme levantamentos que nós fizemos no protocolo desta casa, sequer mandou ofício. E a lei de responsabilidade fiscal deixa muito claro que o secretário já incorreu em crime de responsabilidade. Nós estamos preparando uma ação, iremos oferecer ao Ministério Público para que o Ministério Público possa enquadrar este secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, em crime de responsabilidade. E assim talvez ele possa fazer companhia aos seus companheiros da Receita Estadual. Eu diria, deputado Nereu, que seria a segunda causa criminal no Paraná, então, que o senhor secretário terá que responder. Eu recomendaria ao Mauro Ricardo procurar a ajuda da Defensoria Pública do Estado, mas ele sequer faz os repasses constitucionais e legais para a Defensoria. Então eu acho que nem isso ele pode procurar.
ele não cumpre a lei, não é dado. Assim como o nosso governador não é dado a cumprir a sua palavra, o nosso secretário acha que é melhor do que nós paranaenses e está acima da lei. Se ficar comprovado, senhor secretário, que o senhor mentiu aqui, é cadeia. O senhor pode ter certeza disso. O papel tudo aceita, mas a verdade vem à tona, mais hora, menos hora. E nós, vocês podem ter certeza, vamos atrás da verdade, nós da oposição. Falam aqui do consenso, deputado Rasca e deputado Paranhos. Realmente não vi uma posição oficial do fórum. Realmente, na Assembleia da APP, decidiram pelo fim da greve, mas em momento algum, foram consultados os professores se estavam de acordo com a proposta do governo. A proposta não foi aprovada em assembleia por mais de 10 mil professores. Esse assunto, por um erro, um lapso ou um engano, não foi levado à assembleia. E eu, antes de acordos de cavalheiros, tenho um acordo com mais de 50 mil paranaenses que confiaram seu voto a mim. Tenho o dever de honrar esses votos e honrar os funcionários públicos do Paraná. A esta casa cabe fiscalizar. E eu acredito que a lei deve ser cumprida. Eu acredito que a lei é o reajuste pelo IPCA. A não ser que o governo prove por A mais B que não é possível pagar o reajuste sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. Até agora, ouvi discursos inflamados, vi entrevistas a jornais e à televisão, mas não vi esse demonstrativo cabal, mostrando e demonstrando que não é possível pagar o reajuste sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. Sobem àquela tribuna e dizem, se pagarmos os 8,17, faltará dinheiro para o resto. Provem por A mais B, como diz a lei. Se não, cumpram a lei. Eu tenho, antes de mais nada, um dever com a minha consciência, um dever com a lei e com a verdade. Se o secretário do senhor Beto Richa não tem, trata uma questão tão importante com uma resposta de uma folha e uma tabela, não tem que se falar em respeito, não há que se falar em acordo, há que se falar em respeito ao povo do Paraná e há que se falar em votar de acordo com a verdade, com a realidade. Se buscam o consenso, aqui a unanimidade não terão. Eu tenho a liberdade de discordar e lutar pelos princípios que acredito serem justos e certos. Se o governo, com sua bancada de mais de 31 deputados, não tem, digamos assim, a certeza de que consegue passar este projeto, será que o governador, além de ter perdido o domínio e o comando dos seus secretários, também perdeu o domínio e o comando sobre a sua base? Eu tenho o direito de votar com a minha consciência. Eu tenho o dever de votar com aquelas pessoas que estão na galeria. Apresentem o projeto e arquem com as consequências. Se bancada A ou bancada B falou que votava 8,17 ou não, arquem com as consequências de seus atos e suas palavras. Eu, desde o primeiro dia, tenho dito 8,17 ou nada e vou manter a minha posição. Obrigado.